Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. A Assembleia de Deus está no ar para levar o Evangelho ao seu lar. Com o objetivo principal de levar até você a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Entra no ar o programa Voz da Assembleia de Deus, órgão de comunicação e evangelismo da Igreja Assembleia de Deus de São Nicolau. Tenham todos uma ótima audiência. E é com muito prazer, com grande alegria que nós estamos chegando mais um sábado através das ondas da 98.7 Nova Canção FM para trazer o programa Voz das Assembleias de Deus. Programa esse oficial da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Nicolau. E já queremos cumprimentar a todos na paz do Senhor. Quem vos saúda é vosso irmão em Cristo, Gineton Rota. E quero trazer minha saudação a todos que já estão ligadinhos, seja através do rádio ou através do Facebook da Rádio Nova Canção FM. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele nos concede de estar mais uma vez aqui nos estúdios desta rádio para apresentar essa programação. Já quero trazer minha saudação ao nosso pastor presidente, pastor Ocir de Matos, juntamente com a sua esposa, irmã Fabiana, toda a família, Deus abençoe. O quadro de obreiros da nossa igreja, nosso vice-presidente, evangelista irmão Cesário, sua família, os demais obreiros da casa do Senhor, ao ministério em geral, aos irmãos, membros da nossa igreja, amigos, simpatizantes do Evangelho, mas que sempre estão acompanhando essa programação. Programação essa que já é um marco, né? Todos os sábados das 10h30 ao meio-dia, trazendo sempre louvores e a palavra do Senhor. Também os avisos referentes aos trabalhos da obra do Senhor. E nós somos gratos a Deus por mais essa oportunidade, que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um. Minha saudação, também a Vitória que está ali na técnica de som, que Deus abençoe, que está ali trabalhando para que você receba aí, através do rádio do Facebook, uma transmissão abençoada. Nós já queremos convidar você que está nos acompanhando a abrir a sua Bíblia, você que tem a oportunidade neste momento, e se você não tiver, pode acompanhar conosco, lá no livro de Salmos de número 96, livro de Salmos de número 96, queremos deixar 3 versos desse salmo para a meditação, abertura dessa programação nesta manhã. Salmos de número 96, que nos diz assim: ó, cantai ao Senhor uma nova canção, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia a dia, declarai a sua glória entre os pagãos, suas maravilhas entre todos os povos. Amém. A palavra do Senhor. Queremos deixar neste momento esses versos para a meditação dos nossos radiovintes, dos nossos internautas que estão nos acompanhando nesta manhã de sábado abençoada, diretamente aqui de São Nicolau. Hoje, feriado municipal, creio que muitos têm a oportunidade de estar sintonizando a programação, e nós queremos também já mandar o nosso abraço, a nossa saudação a você que está tirando esse tempinho para ouvir este programa evangélico, programa oficial da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Nicolau. Nós vamos estar fazendo uma oração nessa oportunidade, e você que tem uma necessidade, você que tem alguma dificuldade na sua vida, você que quem sabe já procurou, já bateu em tantas portas e muitos não conseguiram te ajudar, mas eu te digo que você apresente a Deus nesta manhã, qual seja o teu problema, qual seja a tua dificuldade, e como eu sempre digo, quem sabe você tem motivos de sobra hoje para agradecer a Deus. Vamos estar orando, e você apresente a Deus, leva teu pensamento a Deus, abre o teu coração nesta manhã, e deixa Deus falar na tua vida. Vamos orar. Eterno
Soberano Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez nesse estúdio de rádio para aqui apresentar essa programação. Senhor Deus, eu te louvo e te adoro nesta manhã pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, a tua fidelidade, pela tua grandeza, pois tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai querido, agora eu te peço que o Senhor venha estar conosco, através do teu Espírito Santo, neste momento, neste período em que nós vamos estar aqui, nesse estúdio de rádio, apresentando essa programação. Visita, Senhor Deus, neste momento, aquele que está orando, aquele que está apresentando algo diante de ti, Senhor. Alguma necessidade, algum problema, alguma enfermidade, o Senhor é fiel, justo e verdadeiro para abençoar, para curar, para sarar, para dar resposta, Senhor Deus, nesta manhã. Eu te peço, ó Pai, nos dê uma programação abençoada, os louvores que estaremos ouvindo, que possam falar ao nosso coração. A mensagem da tua palavra que vai ser ministrada, que venha de encontro com as necessidades daqueles que estarão ouvindo nesta manhã. Senhor Deus, eu te peço, continua abençoando essa emissora de rádio, continua abençoando, Senhor Deus, essa programação. Oramos, ó Pai, pela nossa igreja, Senhor Deus, que está em festa nesta semana, completando 89 anos, Senhor Deus, aqui nesta cidade. Obrigado pela vida, Senhor Deus, da tua igreja, pela vida dos irmãos. Obrigado pela vida do pastor, Senhor Deus, dos obreiros. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que passaram no passado, Senhor Deus, fazendo a tua obra, abrindo o caminho para que hoje o teu evangelho tivesse, aleluia, uma liberdade, Senhor Deus, para ser manifestado, pregado, falado aqui nesta cidade. Pai querido, oramos pelo campo de São Nicolau, na cidade, nos interiores, aonde tem uma igreja, Assembleia de Deus, que o Senhor possa estar com o seu olhar voltado, com a sua mão estendida, abençoando, salvando e também, Senhor Deus, cuidando a cada um. Pai querido, nós colocamos tudo diante de Ti nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta manhã, e estamos aí, dando abertura nessa programação, um sábado abençoado, como já dissemos, feriado municipal aqui em São Nicolau, e nós estamos mais uma vez nesse sábado trazendo essa programação, e nós queremos também já dizer aos nossos rádios ouvintes, aos internautas, que a nossa igreja está de aniversário, e desde sábado passado iniciou-se cultos, cultos abençoados, desde sábado passado, durante toda a semana, continuação hoje à noite, amanhã à noite, encerramento, completando 89 anos, a nossa Igreja Assembleia de Deus. Muita história, uma trajetória marcada pela presença de Deus. Muitos já descansam na glória, muitos já estão em outros lugares, outras cidades, mas foram homens, mulheres, jovens, crianças, que tiveram a oportunidade de dar os primeiros passos aqui em São Nicolau. São Nicolau é um lugar abençoado, aonde nós vimos espalhado por todos os lugares, podemos dizer, do nosso Brasil, homens, mulheres servindo a Deus, obreiros, ministros do Evangelho, mulheres abençoadas, que deram os primeiros passos de fé aqui em São Nicolau. E Deus levou para outros lugares, mas estão firmes fazendo a sua vontade. Então nós queremos parabenizar a nossa igreja por essa dádiva, 89 anos de fundação aqui em São Nicolau. Aos pioneiros do Evangelho, ainda temos alguns, mesmo com a sua idade avançada, mesmo com o corpo fraco, mas estão servindo a Deus, e isso é motivo de nós glorificar. Nós queremos parabenizar a todos que fazem parte desta trajetória, fazem parte desta história, e sabemos que grandes foram as lutas até aqui,
mas as vitórias foram maiores porque Deus, Ele é o dono da igreja. A igreja, a Assembleia de Deus, como eu sempre digo, não está firmada em um homem, mas está firmada na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes vem a tempestade, vem as batalhas, vem as lutas, mas ela prevalece porque está alicerçada na palavra de Deus. Deus, Ele é o sumo pastor, é Ele que conduz a igreja, e nós queremos nesta manhã ser grato a Deus por isso e poder fazer parte também da família assembleiana aqui de São Nicolau. Vai o nosso parabéns e queremos também mandar o nosso abraço, a nossa saudação, nosso pastor presidente, pastor Ocir, que está nesse período cuidando deste campo, deste rebanho juntamente com a sua família, né? Vários pastores já estiveram aí, administrando, cuidando, servindo a Deus, e aprove a Deus colocar neste período pastor Ocir, juntamente com a sua família, e nós queremos também agradecer a ele pelo trabalho e também pela oportunidade que tem dado para que todos aqueles que têm vontade, têm desejo de fazer algo no reino do Senhor, né? Ele tem dado toda a oportunidade, toda a liberdade para trabalhar na obra do Senhor. Então nós queremos agradecer, também parabenizar ao ministério, a todos os evangelistas, né? Homens que têm esse chamado de evangelizar, de anunciar as boas novas. Aos presbíteros da nossa igreja, do campo, nós queremos também parabenizar vocês que fazem parte desta história, aos diáconos auxiliares, as irmãs do círculo de oração, mulheres guerreiras que têm colocado seus joelhos no chão e orado, são como coluna no meio da igreja. Cada uma de vocês que muitas vezes oram não só pelas suas necessidades, mas pelas necessidades de toda a igreja. Nós queremos também externar o nosso abraço a vocês, mulheres, que têm esse dom de orar, interceder, clamar, suplicar. Então vai os nossos parabéns a todos os departamentos da nossa igreja, desde o departamento infantil, adolescentes, jovens, aos corais da nossa igreja, né? Nós queremos parabenizar a todos que de uma forma ou de outra têm cooperado, têm contribuído para que essa obra marche triunfante, marche adiante, até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar, até o dia que o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. Já queremos, né, avisar aí os nossos amigos, irmãos internautas, que nós estaremos recebendo a presença do missionário irmão Leudo Moura, que estará juntamente conosco nesta manhã, trazendo a poderosa palavra de Deus, e ele já está chegando aí aos estúdios da Nova Canção, e nós queremos trazer a nossa saudação a ele, né, que lançamos esse desafio meio que em cima da hora, mas ele aceitou e nós somos gratos a Deus por isso. Então já contamos aí com a presença do missionário irmão Leudo, que hoje estará trazendo uma palavra aos nossos corações. E como eu vinha dizendo, irmãos, a Igreja Assembleia de Deus, né, nesses 89 anos, Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo, né? Praticamente em todo o interior do nosso município nós temos uma congregação da Assembleia de Deus, né? Com as portas abertas para receber você, sua família, né? Temos pessoas de todas as classes da sociedade, né? Então nós louvamos a Deus por isso, e a igreja ela continua firme e forte, porque o dono dela é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós queremos parabenizar, né? E tivemos uma semana abençoada, né? Tivemos aí a presença do evangelista, irmão Rafael, né, Pinheiro, lá da cidade de Marília, São Paulo, servo de Deus, usado na palavra do Senhor, ministrando desde o sábado passado pela manhã, sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta-feira, encerrando ontem, né, ali na sede. E hoje nós teremos a abertura também, a continuação, a abertura foi ontem, mas hoje é a continuação dos cultos alusivo aos 89 anos da Igreja Assembleia de Deus, e também a nossa EBO, Escola Bíblica para Obreiros, né? Então nós queremos dizer a todos os obreiros do campo de São Nicolau, das congregações do interior, façam um esforço e venha festejar conosco
esses 89 anos, porque eu tenho certeza que também você faz parte desta linda história da Igreja Assembleia de Deus aqui de São Nicolau. Então hoje à noite, às 19h30, ali no Templo Sede, teremos a continuação dos trabalhos, culto abençoado, né, e a nossa Escola Bíblica de Obreiros. E amanhã, às 9h, também teremos um batismo nas águas, e nós queremos convidar a todos aqueles que desejam participar. Será ali na residência do filho do irmão Cesário, ali na rua Cepete Araju, né? Fica na rua para o lado de baixo da nossa Igreja Assembleia de Deus. É bem fácil a localização, mas nós queremos convidar. Teremos muitos candidatos que estarão descendo as águas batismais. Isso é bênção de Deus. E à noite o encerramento com a nossa Assembleia Geral, culto de ceia, eleição e posse da nova diretoria, também, né, os cargos, departamentos, né, dos setores também, amanhã à noite. Então nós queremos deixar este convite, e amanhã a ceia do Senhor, né? Então é uma convocação a todos os membros, né? Claro que aqueles irmãos impossibilitados, acamados, enfim, que não é possível de estar, é compreensível, mas você que tem uma saúde perfeita, pode estar ali amanhã então, né, participando do ato da ceia também, nossa última ceia do ano de 2025. Nós vamos ouvir um louvor nessa oportunidade, pedir para a Vitória já divulgar aí também, ela tem nos passado aqui, nós queremos divulgar aqui que a irmã Terezinha Souza ligou e pediu o louvor 100 ovelhas com Daniel e Samuel, e oferece a todos os ouvintes e também pede oração. Se for possível então, Vitória, vamos ouvir esse louvor. Estaremos oferecendo então para a irmã Terezinha Souza, que tem ligado e tem pedido esse louvor e tem pedido oração também. No final da programação, o missionário Monleudo estará orando, intercedendo por todas as necessidades. Vamos ouvir esse louvor e depois nós já retornamos aqui trazendo mais algumas mensagens na programação Voz das Assembleias de Deus. No aprisco eram 100 ovelhas que a mãe cuidou, porém uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao ver de um volto. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. Deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao ver de um voltou.
a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamar, o ide de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga sou fraco, não posso fazer, Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Já é tempo de tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus?
Glória a Deus por esses louvores que ouvimos nesta manhã, abençoados. E nós já queremos aqui agradecer a audiência, a participação do irmão Rafael, da Rosa Silveira, está dando a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui com a avó Reni e a mãe. Peço um louvor e está uma benção. Quero agradecer aí ao irmão Rafael e também mandar o meu abraço para a irmã Reni, também a Patrícia, né, toda a família, e que estão aí reunidos, ouvindo, assistindo a programação Voz das Assembleias de Deus. Também temos na live aí o evangelista irmão Márcio Ribas. Deus abençoe, irmão Márcio. Vai o nosso abraço para ele, sua família, irmã Raquel, também a Rebeca, né, que Deus abençoe a vida de vocês. Também a irmã Rosa Maria Garcia Gamarra está na audiência, que Deus abençoe, mandou uma mensagem: paz do Senhor, irmão, estou na escuta, tem uma benção. E peço o hino Vai Lá em Casa Jesus. Depois já estaremos pedindo para a Vitória preparar esse louvor e atender o pedido da irmã Rosa Maria Garcia Gamarra. Deus abençoe ela, juntamente com seu esposo, irmão Dilmair, que Deus abençoe. Mandando nosso abraço também, nosso amigo irmão Valdo Megamar, que Deus abençoe. Também para a Isabelle, Deus abençoe a vida de vocês. Também o Deck Saavedra está dando a paz do Senhor, parabéns, minha saudação a todos. Deus abençoe, irmão Deck Saavedra, né, conterrâneo, que Deus abençoe. E juntamente com a sua família vai o nosso abraço e obrigado aí pela participação. Também temos missionário Adalto Barbosa, está dizendo que temos na escuta reverendo, irmão Adalto, é uma benção, né? E manda um louvor para nós. Deus abençoe, irmão Adalto, ali em São José Velho, né? Campo do Rincão dos Mirandas, Deus abençoe, juntamente com a sua família também. A Vânia Gamarra está dando bom dia, estou na escuta aqui em Giruá, que benção, né? Programa da Assembleia de Deus, né, atingindo muitos lugares, muitas cidades, e nós louvamos a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, Vânia Gamarra, né? Muito obrigado pela participação. Também o irmão Tassiano Cardoso, ali de Roque Gonzalez, né, interior ali, Rincão Vermelho, está dando bom dia na paz do Senhor. Deus abençoe. Também Maria Almeida, bom dia, irmão Leudo. Olha aí, creio que é família, né, conhecido do irmão Leudo, né, lá do Rio Grande do Norte. Deus abençoe, está aí confirmando a audiência, que Deus continue abençoando sua vida grandemente. Nós estamos com saudade. Olha aí, irmão Leudo, que Deus abençoe. Creio que isso, né, é uma motivação a mais, né, para estar servindo a Deus. E nós louvamos a Deus pela vida do missionário irmão Leudo. Queremos mandar o nosso abraço também, nossa saudação. Creio que a irmã Elane, o Heitor, né, estão aí na audiência também, ouvindo, sintonizados na programação. Que Deus abençoe então a irmã Maria Almeida, lá do outro extremo praticamente do nosso Brasil, confirmando a audiência e a participação. Também a irmã Vera Beatriz Gomes está dando a paz do Senhor, irmãos, na audiência. O programa está uma benção. Obrigado, irmã Vera, que Deus abençoe sua vida, sua família, né? Serva de Deus ali no Paço Santa Maria. Irmã Vera, uma benção, e louvamos a Deus pela sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Também está na live a irmã Margarida dos Santos, Deus abençoe. Também a irmã Rosenara Ramos Ortiz, está dando a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui na Granja Ortiz. Olha aí que bênção, né? Essa família aí que é uma bênção, irmão Elias. Deus abençoe também toda a família de vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando através da live. Também temos, louvamos a Deus pela vida de todos os companheiros aqui de São Nicolau, e nós queremos mandar o nosso abraço, a nossa saudação a todos aqueles encarregados de trabalhos, né, dirigentes das congregações, aqueles que também estão no compromisso aí de trabalhar na obra do Senhor, nos departamentos que durante todo este ano aí estiveram frente a algum trabalho na igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, né, pois a nossa igreja está completando, né, 89 anos, e nós somos gratos a Deus por isso. Estamos felizes, como diz, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então louvamos a Deus por toda essa amada igreja, e que Deus possa continuar, né, abençoando, prosperando e salvando muitas almas aqui na cidade de São Nicolau, porque sabemos que a necessidade é grande. Como diz a palavra do Senhor, a seara é grande. Então nós precisamos, né, estar sempre na batalha, na luta, pelejando, para que quanto mais vidas ser alcançadas, né, maior o reino de Deus, ele é abençoado. Também quero mandar minha saudação para minha esposa, irmã Solange, também para o meu filho Micael, Benjamin, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um
de vocês nesta manhã. Nós queremos passar para o irmão Leudo, trazer uma saudação, irmão Leudo. Traz uma saudação, né? Alguma mensagem que tem recebido, quem sabe aos irmãos, né? O irmão Leudo, nosso missionário local aqui em São Nicolau, e durante este ano aí em frente, né, na batalha, no departamento de missões, tem sido uma bênção, e nós queremos nessa oportunidade então passar para o irmão Leudo trazer a sua saudação, ele que depois estará trazendo também a palavra de Deus na programação. A nossa saudação ao nosso irmão Gínito, presbítero Gínito, a qual está incumbido de estar apresentando esse programa abençoado que está chegando em sua residência através da 98.7 Nova Canção, e também por intermédio da live no Facebook, programa A Voz da Assembleia de Deus, a qual está chegando em seu lar. Nossa saudação também ao nosso pastor presidente e toda a sua família, a pessoa da irmã Fabiana, esse casal chamado por Deus para estar liderando essa amada igreja. Trazer minha saudação também à minha esposa, meu filho que estão em casa. Minha saudação a todos os companheiros da obra do Senhor. E deixar registrado aqui o nosso sentimento, irmão Gínito, de alegria de estar aqui ao seu lado, servindo a Deus e compartilhando um pouco das experiências e, por que não dizer, da mensagem do reino dos céus que é chegado até os nossos corações. Quero aqui deixar registrado também um abraço especial para toda a amada igreja de São Nicolau, tanto na zona urbana, quanto também na zona do interior, em específico ali os irmãos da congregação do Cerro dos Amaros, congregação da Cerca de Pedra, onde Deus tem nos concedido a graça e a alegria de estar servindo ao Senhor e agregando algo da parte de Deus para aquele povo abençoado. Nossa saudação também aqui a todos aqueles companheiros do Departamento de Missões, e faço as palavras do irmão Gínito, as minhas nesse instante, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A minha saudação à técnica de som também, a nossa irmã Vitória, que tem sido alcançada pelo Evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, retorna aqui para o nosso irmão Gínito. Glória a Deus, né, pela vida do missionário irmão Leudo, que Deus continue abençoando juntamente com a sua família. E nós queremos, nesta oportunidade, também mandar o nosso abraço aos irmãos ali do Paço Santa Maria também. Nosso abraço a todos os irmãos ali, presbítero irmão Mateus, sua família, irmão Everaldo, família. Também o presbítero irmão Carlos, família do irmão. Também ali para o irmão Joãozinho, né, evangelista da igreja, juntamente com a irmã Lauriana, Deus abençoe. Ao irmão Francisco, Deus abençoe o irmão Francisco, a irmã Nelly, toda a família. Nosso abraço, irmão Laurindo. São os irmãos que congregam ali, são a bênção. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. O irmão João Duarte, que Deus abençoe o irmão João, que também sempre está na escuta das programações, servindo a Deus ali. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, a irmã Vera, todos vocês. Meu abraço, minha saudação também ali na Costa do Guaracapá, para a irmã Guiomar, toda a sua família, que Deus abençoe. Ali para a congregação da Timbaúva também, o qual durante esse ano aí estivemos cooperando ali. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, todos os irmãos que se reúnem ali todas as segundas-feiras para louvar a Deus, servir a Deus, prestar seu culto de adoração. E tem sido uma bênção. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, aos músicos que também sempre estão cooperando, no campo de São Nicolau. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Nós vamos ouvir mais um louvor nessa oportunidade, e depois nós estaremos aqui também reforçando os avisos, os trabalhos da obra do Senhor, lembrando que nós estamos em festividade, comemorando os 89 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Nicolau. Que bênção, 89 anos de história, uma trajetória aonde tem sido marcada pela presença de Deus. Vidas
transformadas, vidas resgatadas, famílias, né, que têm servido a Deus, e nós somos muito felizes por isso, né? Então, hoje teremos a continuação aí, a abertura da nossa EBO, Escola Bíblica para Obreiros, ali na Igreja Assembleia de Deus. Lembrando que os cultos estão sendo realizados no salão social, né? Foi transformado na igreja e tem sido uma bênção devido às reformas que estão sendo realizadas no templo sede da igreja, que com certeza servirá, né, de cartão postal para a cidade de São Nicolau quando ficar pronto, e vai ser uma bênção. Então o culto ali hoje às 19h30. Amanhã teremos um batismo também ali na residência do Gilson, filho do irmão Cesário, evangelista da igreja, e a partir das 9h da manhã, e nós somos gratos a Deus por isso. Também amanhã à noite, encerramento dos trabalhos da festividade com a nossa Assembleia Geral, culto de ceia, eleição e posse da nova diretoria, dos departamentos, enfim, você é convidado a participar, que por certo será uma bênção do Senhor. Já foi uma bênção desde do sábado passado, né? Os cultos nas congregações, Deus tem se manifestado, né? Deus tem batizado com o Espírito Santo, né, irmão Leudo? Foi bênção, e nós somos gratos a Deus por isso, porque Deus, Ele está no meio da sua igreja para operar. Então nós vamos nesse momento ouvir mais um louvor, né, e confirmando aí a audiência do irmão Valdomé, que está na escuta, né, ali na residência do seu pai, irmão Dilmair, também a irmã Rosa. Que Deus abençoe a tua vida, irmão Valdomé, um companheirão na obra do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor nessa oportunidade. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa.
consola. Vem aí o 5º Encontro Gospel da Nova Canção FM, dia 14 de dezembro, no Salão do Bairro Boa Esperança. Início às 9h30 com a apresentação dos programadores evangélicos da Nova Canção. Na ministração da palavra, evangelista Márcio Ribas. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvores a cargo de Adalto Barbosa e família. Já se aproxima o grande dia glorioso. Teremos também a participação da cantora Laila Paim, de Santo Antônio das Missões. Ao meio-dia, será servido almoço gratuito a todos os presentes. Favor trazer pratos e talheres. Venha receber a sua bênção no 5º Encontro Gospel da Nova Canção FM, dia 14 de dezembro, início às 9h30 no Salão do Bairro Boa Esperança. Contamos com a sua presença. Contamos com o apoio das lojas Quero Quero, da Administração Municipal e da Sicredi. Contamos também com o apoio da Igreja O Brasil para Cristo. Misericórdia em Jesus, misericórdia, vem me conduzir, misericórdia. Essa é a programação Voz das Assembleias de Deus, aqui de São Nicolau. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sábado. Temos aqui também a Cristiane Souza. Paz, quero pedir um louvor e oferecer para todos que estão na escuta. Deus abençoe a vida da Cristiane, sua família. Também a irmã Margarida dos Santos está dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos na escuta do programa, está uma bênção de Deus. Estou de visita com os primos. Deus abençoe a irmã Margarida, juntamente com a família e a visita. Que Deus possa abençoar ricamente. E sintonizando a programação. Também a irmã Yara Tierro também está dizendo: a paz do Senhor, irmãos. Estou na escuta em São Joaquim, Santa Catarina. Está uma bênção o programa. Olha aí, irmão Leudo, programa cruzando as fronteiras, né, do nosso município, e nós louvamos a Deus por isso. Também a irmã Margarida está pedindo um hino, Crente à Palmeira. Depois, se for possível, nós estaremos ouvindo na sequência este louvor. Depois que o missionário Monleiro estiver ministrando a palavra do Senhor e orando também por todas as necessidades, os pedidos. Também está conosco, né, evangelista irmão Jaci Zile, está dando a paz do Senhor na escuta. Mandou um abraço, Deus abençoe, evangelista irmão Jaci Zile, sua esposa, toda a família, ali no Rincão dos Potreiros. Que Deus abençoe, ficamos gratos, felizes, né, pela participação, pela audiência de todos os nossos amigos e irmãos. E lembrando que hoje à noite, continuação, né, da festividade alusiva aos 89 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Nicolau, às 19h30 ali no templo sede, né, que vem sendo o salão social da nossa igreja, devido às reformas em nosso tempo. Mas teremos a continuidade hoje da EBO, abertura aí da EBO, Escola Bíblica para Obreiros. Vai ser uma bênção, já está sendo uma bênção, né, os trabalhos da festividade dos 89 anos da igreja. Amanhã às 9h, batismo, né, você que deseja participar, né, desse batismo, será ali na residência do Gilson, filho do irmão Cesário, ali na rua Cepete Araju. Fica praticamente, né, aos fundos da Igreja Assembleia de Deus, na rua de baixo, e você pode estar ali participando, né? E à noite, encerramento, amanhã às 19h, com a nossa Assembleia Geral, culto de ceia do Senhor, eleição e posse da diretoria, e você, membro, né, deve participar. Também será a última ceia do ano de 2025. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Também a irmã Leonilda, né, está confirmando a audiência, está dizendo que está uma benção. Quero mandar meu abraço para ela, para o irmão Raul, que Deus abençoe ricamente. Vamos estar neste momento, então, passando para o missionário irmão Leudo, que terá toda a liberdade, irmão Leudo, para pregar a palavra do Senhor, e no final das suas palavras estará orando, né, pelas necessidades. Alguns irmãos, amigos têm pedido oração, e nós estaremos no final, então, orando, intercedendo pelos pedidos. Deus abençoe o irmão Leudo, deixa Deus lhe usar mais uma vez, da forma como Deus tem lhe usado sempre. Amém, irmão Gínito, a nossa gratidão a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Quero aqui, antes de nós adentrarmos naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, deixar aqui registrado também acerca da nossa alegria de ter os nossos participantes aqui através da live,
e também daqueles que estão ouvindo esse aparelho de som essa frequência de som através da 98.7. Queridos, queremos também com bastante alegria reforçar aquilo que o nosso irmão Gínito tem falado, mencionado. Queremos aqui falar daquilo que o Senhor tem feito durante essa semana, nesse aniversário festivo de 89 anos da Assembleia de Deus. Deus tem salvado vidas, Deus tem batizado com o Espírito Santo, Deus tem curado pessoas e restaurado a vida e a fé de muitos. Tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas queremos aqui destacar, irmão Gínito, que desde o início do ano a gente temos abraçado um propósito, uma direção que Deus tem colocado na vida do nosso líder, pastor Ossi, de orar por esses propósitos, por batismo, por cura, por libertação, por salvação de vidas. E esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho que Deus deixou para que a igreja andasse de maneira triunfante sobre a face da terra. E não poderia aqui deixar de reforçar aquilo que o irmão Gínito já tem falado, da alegria, irmão Gínito. É um privilégio nosso participar desse mover de avivamento que a Assembleia de Deus está passando por esse ano de 2025, e cremos que o Senhor continuará fazendo isso ao longo dos anos, e cremos que o Senhor Deus, Ele nos dará vitória. Queridos irmãos, eu quero aqui ser sucinto em minhas palavras, quero adentrar aqui dentro do texto bíblico, mas um pouquinho antes deixar aqui registrado o meu abraço para o irmão Jaci e também a sua esposa. Que Deus te abençoe, e convido a vocês a estar junto conosco aqui, abrindo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 18, a qual nos diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximou-se dele uma escriba e disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que, primeiramente, vá sepultar o meu pai. E Jesus, respondendo, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Amém. Queridos e amados irmãos, o Evangelho de Mateus, a qual nós temos lido no capítulo de número 8, a partir do versículo 18 ao versículo de número 22, o início do Evangelho de Mateus traz um relato acerca da demonstração de que aquele que apareceu após, de maneira contundente, o batismo nas águas realizado por João no Rio Jordão, a qual o próprio João declarou que ele seria o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, deixado registrado isso no início do Evangelho de Mateus, após ele falar acerca da infância de Cristo Jesus. Registra que Jesus de Nazaré, ele veio com o objetivo de trazer salvação a todos aqueles que estavam distantes da glória de Deus, e que esses pudessem agora experimentar da verdadeira graça que se manifestava agora salvadora a todos os homens. Mas vale salientar que João, no capítulo de número 1, versículo de número 11 do seu Evangelho, ele vai registrar dizendo que ele veio para os seus, ele veio para a nação de Israel, ele veio para os judeus, mas eles não o receberam porque amaram mais as suas tradições e também
as coisas terrenas e impediram isso essas barreiras impediram de que eles realmente se convertessem a Cristo, mas era necessário também isso acontecer para que a salvação pudesse ser alcançada por aqueles povos também que estavam distantes da glória de Deus e que não eram da descendência de Israel, mais conhecido propriamente dito como povo gentil, a qual estávamos andando desgarrados como ovelhas sem pastor, que caminhava pelo vale da sombra da morte, caminhava pelas densas trevas, registrado, como diz Isaías, capítulo do número 9, versículo 1 a seguir, que havia um povo que andava em trevas, mas esse povo veria uma grande luz que traria salvação a todos aqueles que crescem naquele que foi enviado por Deus. E a Bíblia vai registrar que Mateus, após Jesus descer as águas do Rio Jordão, a presença do Espírito Santo e a presença do Pai, a Trindade, naquele momento ali, após o momento em que Jesus desce as águas, a Bíblia vai dizer que se faz presente e logo em seguida Jesus ele é levado ao deserto pelo Espírito e lá o tentador se apresenta, como registra Mateus, e naquele momento de intensa batalha espiritual, aonde o diabo de todas as formas tenta fazer com que Jesus, na sua forma humana, possa ceder às paixões terrenas e os vislumbres também que teria a oferecer o diabo, se prostrasse a Cristo, se prostrasse diante dele e o adorasse, mas Cristo Jesus o venceu pela palavra e cumpriu todas as Escrituras, para que assim deixasse registrado nos nossos corações, através da vida desse homem por nome Mateus, que foi encontrado na coletoria, que era conhecido como uma pessoa indigna em meio aos judeus, porque estava a serviço do Império Romano, mas Jesus, ao encontrá-lo, trouxe graça, produzindo salvação na vida daquele homem, fazendo dele um discípulo a qual registraria esses manuscritos que estão agora sendo transmitidos para o seu coração. A Bíblia vai relatar que Mateus ele tem um enfoque inicial de demonstrar que Jesus verdadeiramente é o Cristo esperado pela nação de Israel, pelos judeus, e a Bíblia vai falar que nesse evangelho há registros de muitas profecias se cumprindo em Cristo Jesus, aonde muitos estavam ali sendo agregados às boas novas de salvação, ao evangelho a qual Jesus estava anunciando, e muitas vidas estavam sendo agregadas a essa mensagem que se iniciou após a tentação de Jesus no deserto. Jesus ele indo para as regiões da Galileia, mais aproximadamente para a terra de Zebulon, de Naftali, e ali iniciou-se a sua mensagem, declarando que é chegado o reino dos céus, e todos aqueles que deveriam verdadeiramente e tinha esse sentimento de conhecer a Deus, precisava se arrepender e aceitar essa mensagem que ele carregava. Não somente as suas palavras eram poderosas, que alcançava multidões, mas também os sinais e maravilha os acompanhava, para que se cumprisse mais uma profecia que é registrado no livro de Isaías, que ele veio para evangelizar os pobres, veio para resgatar os que estavam cativos e oprimidos, veio para libertar aqueles que estavam em densas trevas, ele veio para trazer a salvação e consolação de todos aqueles que crescem em seu nome. E Mateus ele tem o intuito de deixar isso registrado de maneira clara, para que todos aqueles que pudessem ter contato com seus manuscritos autorizados pelo próprio Espírito Santo tivesse a certeza de que Jesus de Nazaré
Nazaré. Jesus verdadeiramente era o Messias enviado por Deus, a qual está registrado no livro da lei deixada por Deus ao seu servo Moisés, aonde ele vai dizer que surgiria um maior do que ele, e a este todo o povo deveria escutar. No livro de Salmos também há registros e profecias apontando para Cristo Jesus, e Mateus deixa isso de maneira evidente no seu evangelho. Há também relatos nos livros dos profetas maiores, dos profetas menores, ou seja, toda a antiga aliança estava apontando para o surgimento do Messias, que todas essas profecias iriam se cumprir em um só que se chama Jesus de Nazaré. E é por isso que nós estamos aqui, porque cremos que a palavra de Deus é a revelação deixada pelo próprio Deus aos homens, e ele inspirou a esses homens a deixar esses manuscritos desde a antiga aliança, para que servisse como bússola que apontava para a vinda daquele que traria salvação a toda a humanidade, e um daqueles que não somente viu, não somente presenciou, mas também conviveu de maneira lado a lado, seguindo a Jesus, como um dos seus discípulos, como Mateus. Ele em seu coração ardia esse sentimento de deixar tudo aquilo que falamos agora para ti como uma verdade absoluta, que Jesus, ele é o Filho de Deus, e que as profecias se cumprem na sua pessoa, e Jesus de Nazaré verdadeiramente é aquele que devemos ouvir nesses últimos tempos. Glória a Deus e aleluia. Queridos irmãos, e muitas evidências foram deixadas e registradas para que todos aqueles que cresce no seu nome não só alcançasse a dádiva da salvação, não só alcançasse a salvação, mas também pudesse agora voltar a ter uma comunhão com Deus, porque havia uma separação entre o homem e Deus, e essa separação ela foi agora preenchida por Jesus Cristo e o seu ministério terreno sendo concluído na sua morte de cruz, pagando alto preço para que eu e você pudesse hoje ter o acesso de chegar diante da sua presença. Mas chegando no capítulo de número 8, nós vemos que a manifestação da divindade de Jesus como Filho de Deus, ela não somente trazia agora ensinamentos para aqueles que o seguiam, mas também os sinais e maravilhas. Muitos milagres eram registrados por Mateus, a qual o Senhor Jesus Cristo operava. A Bíblia vai registrar que muitos endemoniados que estavam atormentando vidas, eles eram libertos pela palavra de Jesus. Muitas pessoas que estavam com enfermidades crônicas ou até mesmo em estado terminais eram levados aos pés do mestre, e Jesus ali, rabacandarai andarabaçô, eu sinto a presença de Jesus e quero transmitir isso para o teu coração, que Jesus ali se compadecia daqueles que estavam vivendo de uma forma agora já desiludida por enfermidades ou até mesmo por possessões demoníacas. A Bíblia diz que ele curava os enfermos, e vai registrar que ele operava cheio de graça e de verdade, e muitas pessoas não somente visavam, enxergavam isso com seus olhos, mas presenciavam, e era notório que o Filho de Deus, Jesus Cristo, não somente tinha palavras que convenciam
conhecia os corações, mas carregava consigo a autoridade dos céus, aonde os demônios se sujeitavam e todos os enfermos eram curados pela graça de Jesus de Nazaré. Isso não somente vidas que eram judaizantes, pessoas judeus eram alcançadas, mas também pessoas de outras etnias, pessoas de outra nacionalidade, muitos romanos, como está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 8, um oficial romano pediu que Jesus, quando chegou a Cafarnaum, pudesse trazer uma palavra de cura para um dos seus criados, e Jesus ele vai deixar registrado que nem mesmo em todo Israel ele viu uma fé semelhante a um homem gentil que era considerado por ser cidadão romano, mas esse homem ouviu falar que cegos voltavam a enxergar, que aleijados eram voltados a andar, que muitos que eram endemoniados e possessos, que tinham sua vida aprisionada, que andava de maneira desordeira, que quando teve um encontro com esse nome, com esse homem por nome Jesus, tinha sua vida transformada. E registra Mateus no capítulo 8 que as vidas eram alcançadas, não somente os judeus, mas os gregos, mas também aquelas pessoas romanas, aquela mulher cirofenícia também, de nacionalidade greco-romana, foi alcançado pela graça de Deus. E isso mostra que a graça se manifestou salvadora, não somente a uma nação, não somente aos judeus, mas como está registrado, irmão Gínito, eu sinto a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, como está registrado em João 3,16, a Bíblia diz que o amor foi demonstrado para todos os homens, para que todos aqueles que fossem alcançados por esse amor, pudessem verdadeiramente ser salvos por Cristo Jesus. E Jesus, a partir do capítulo de número 8, após ele declarar uma palavra de cura para aquele centurião romano levar ao seu criado, eu quero deixar isso registrado, porque muitos dizem que a salvação é só para um grupo seletivo de pessoas, de que a salvação é só para uns e outros não. Eu quero dizer que a Bíblia vai registrar que todo aquele que confessa ao Senhor Jesus diante dos homens, com os seus lábios, crendo com o seu coração para a justiça, recebe a salvação. Mas não é somente confessar de lábios e dizer que vai seguir a Jesus para nós entrarmos no texto, mas verdadeiramente é fazer com que essa fé seja evidenciada com uma mudança de direção, com uma conversão. Ou seja, muitos abrem os seus lábios e dizem que confessa Jesus, que tem fé em Jesus, mas continua ainda nas suas mesmas práticas, continua ainda preso a barreiras que impede eles de conhecer verdadeiramente quem é o Filho de Deus. E é por isso que Jesus, após liberar uma palavra de cura para aquele criado romano, ele não somente trouxe a cura para aquele homem, mas também estava demonstrando que ele não veio apenas para um grupo seleto de pessoas. Agora, por os judeus terem rejeitado a sua mensagem, a salvação estava alcançando aqueles que estavam distantes da glória de Deus, aqueles que ainda não tiveram conhecimento pleno da salvação e do caminho da justiça. E Jesus de Nazaré,
ele ainda continua, e após curar a sogra de Pedro, a Bíblia vai dizer que muitos eram levados até Jesus, muitos espíritos imundos eram repreendidos, ele curou muitos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças, as nossas chagas, e curava muitos enfermos. Chegando no capítulo 8 ainda, no versículo 18, agora por ver os sinais e maravilhas que Jesus realizava, havia uma grande multidão, havia um número expressivo de pessoas que queriam verdadeiramente não somente ouvir as suas palavras, mas tinha no seu coração um sentimento de seguir a Jesus e se tornar um dos seus aprendizes, ou até mesmo, como nós colocamos de maneira mais categórica, um dos seus discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, servidor, tornar-se alguém verdadeiramente que vai andar pelaquele mesmo caminho. E seguir a Jesus, meus irmãos, e seguir a Jesus, meus ouvintes, nem sempre é uma tarefa fácil, nem sempre é uma tarefa que nos trará vislumbres dessa terra, ou até mesmo nem sempre nos trará um certo conforto. Pelo contrário, nos trará uma cruz de uma responsabilidade de carregar essa mensagem que trouxe salvação às gerações que nos antecederam, e a essa geração presente, e para a próxima geração nos traz uma cruz, ou até mesmo uma responsabilidade, o peso de imitar ao nosso Mestre Jesus em meio a uma geração que está corrompida em todas as esferas morais, a esfera ética, a esfera política, e por que não dizer na esfera social, aonde muitos estão se enveredando para a corrupção do pecado. E nessa última hora, ser seguidor de Jesus à luz das Escrituras requer uma renúncia, requer um preço, ou então, por que não dizer, requer uma transformação verdadeira e profunda. E às vezes muitos, irmão Gínito, que entra por esse caminho, assim como você, assim como eu, quando andávamos longe, distante de Cristo, e o nosso passado que nos condenava, agora em Cristo Jesus, a Bíblia diz que tudo se fez em Jesus, tudo diz que todas essas coisas se passaram e tudo se fez novo. Mas a população, mas essa geração não esquece que somente Jesus tem o poder de justificar os nossos pecados e o nosso passado. É por isso que a graça, ela se manifestou salvadora e te encontrou, e me encontrou, e encontrou você que está me escutando, e nos fez agora nos dar o direito de seguir a Jesus e de nos esforçar para ter um relacionamento mais fundo, mas um relacionamento com experiência transformadora, aonde muitos olham e nos dizem assim: quem era o Leudo, quem era a Vitória, quem era o Gínito antes da conversão, antes de entrar na igreja. Realmente, queridos, nós não valíamos nada, mas depois que encontramos Jesus, encontramos um valor de uma herança que não foi comprada por ouro nem por prata, mas foi comprada por um preço precioso, que tanto na atmosfera natural, tanto
nesse ambiente físico quanto espiritual, não há um preço maior, não há um valor maior do que o sangue de Jesus, que purifica o pecador de todos os seus pecados. E agora Ele nos dá a oportunidade de se tornar um discípulo seu, um seguidor seu. E para seguir a Jesus, eu quero te dizer o seguinte: nesse texto bíblico de Mateus, capítulo de número 8, do 18 ao 22, há dois tipos de discípulos que colocam barreiras para não seguir a Jesus. Quero recapitular de maneira rápida. Antes não conheciam a salvação, mas agora não era mais porque ouvia falar, irmão Gínito, mas porque verdadeiramente os seus olhos enxergaram, as suas mãos, como diz o apóstolo João, apalparam, porque os sinais agora daquela geração deixada por Jesus era evidente, e muitos agora que entrava por esse caminho queria desfrutar ou até mesmo experimentar aquilo que Jesus tinha, a autoridade, queria também seguir o ministério de Jesus, mas havia algumas coisas que impediam eles de verdadeiramente seguir o caminho de Jesus como verdadeiro discípulo. E então quero deixar que há um preço, queridos, para nós seguir a Jesus. Primeiro, abandonar a nossa vida inicial de pecado, abandonar as práticas da primeira condição. Segundo, é entender que a graça nos alcançou, nos deu o direito, nos deu a legalidade agora de nos tornar um seguidor de Jesus, e precisamos nos esforçar para adentrar por esse caminho que nem sempre é fácil, nem sempre é caminho de flores, mas a grande maioria do tempo é espinhos, pedregais, é desafios, é barreiras, mas nós sabemos que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. O primeiro discípulo, no versículo de 18 ao versículo de número 19, a Bíblia vai dizer o seguinte: que um deles estava de maneira ansiosa, de maneira agora eufórica, viu Jesus curar, após curar a sogra de Pedro. A Bíblia vai registrar ali no versículo de número 16 e 17, que Jesus curava muitos, irmão Gínito, expulsava muitos demônios, e muitos ali estavam vendo aquilo, e muitos já estavam empolgados, que queriam seguir a Jesus, que queriam de maneira entusiasmada agora, queria seguir os passos de Jesus. E Jesus, conhecendo os seus corações, Jesus viu que ainda aquele coração que estava entusiasmado, transbordante, ou até mesmo ansioso, ainda estava mal preparado, porque ele queria não apenas seguir a Jesus e carregar a responsabilidade de ser exemplo em todas as coisas, mas queria apenas o entusiasmo de ser reconhecido como Jesus foi, de ter aquela autoridade como Jesus tinha, de exercer algo que Jesus posteriormente deixaria a um grupo seleto que foi treinado, que foi capacitado, que foi escolhido para operar esses sinais que são os discípulos, e posteriormente a igreja primitiva, e nós hoje que recebemos o Espírito Santo, essa autoridade. Mas no versículo 18 e versículo 19, se aproximou um deles e disse: mestre, aonde você for, eu vou te seguir. São aquelas pessoas que entram na igreja e diz: agora eu vou me firmar, agora eu não saio, é dessa vez que eu vou ficar na igreja. Jesus está dizendo para você: busque primeiramente
experimentar de mim que sou manso e humilde de coração. Busque primeiramente me conhecer como verdade absoluta da sua vida. Aprenda de mim e depois você vai começar a desfrutar daquilo que o meu reino tem reservado para a sua vida. Meus irmãos, eu sinto a presença de Deus. Esse primeiro perfil é o perfil de pessoas que dizem assim: eu vou seguir a Jesus, dessa vez eu não saio da igreja, dessa vez é de verdade. Eu quero te dizer o seguinte: controla os ânimos, coloque a tua fé no firme fundador dela, que é Jesus. Descansa a tua alma e busque a se firmar, não com palavras, mas com atitude. E entenda que o reino dos céus não traz privilégios terrenos, não traz vislumbres, não traz nenhum tipo de regalia, mas traz para você a responsabilidade de ser diferente, de ter uma mudança de direção, de ter uma conversão, de abandonar as práticas que antes habitava no teu coração, para viver agora a plenitude de Deus. Do versículo de número 21 ao versículo de número 22, que Mateus registra no capítulo de número 8, vai dizer que há um segundo perfil de discípulo que quer seguir a Jesus. Já é aquele que é pessimista, já é aquele que é cauteloso demais, já é aquele que quer entrar no evangelho só se Jesus fizer isso, fizer aquilo, só depois que Deus fizer uma transformação nisso, ou então libertar daquilo. Eu quero te dizer o seguinte, que esse segundo perfil é aquele que impõe barreiras para servir a Jesus. E Jesus, ele vai dizer o seguinte: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porque ele disse, Jesus, eu quero te seguir, eu vou te seguir. Após Jesus dizer segue-me, mas ele dá uma desculpa dizendo: deixa eu sepultar o meu pai primeiro para depois te seguir. Se nós formos ler de maneira literal esse texto, irmão Gínito, parece que Jesus está sendo insensível, mas é porque o ato de sepultar uma pessoa naqueles dias era diferente dos dias de hoje. Demorava dias e dias, e a Bíblia não deixa registrado se o pai desse que está agora conversando com Jesus, se verdadeiramente estava morto ou não. E Jesus estava passando pelaquela região e precisava seguir viagem. Jesus estava dizendo: olha, deixa que o seu sepulte ele quando ele descansar. Não era que Jesus estava sendo insensível, é porque o reino de Deus agora precisaria ser estabelecido, e logo em seguida Jesus iria cruzar daquela cidade e precisava alcançar novas vidas. E aquele que estava crendo, mas colocou alguns obstáculos, Jesus disse, em outras palavras, vou parafrasear para você entender: deixa de me dar desculpa, deixa de colocar barreiras, deixa de dizer isso, aquilo, outro, porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Provai de mim, que sou manso e humilde de coração. Saiba que o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Eu não sei o que te impede, eu não sei qual o tipo de barreira que está sendo erguida para você não seguir a Jesus. Se é a barreira do apego dos bens materiais, como o jovem rico que conhecia a palavra, mas não queria abandonar, eu quero te dizer que Jesus é poderoso para fazer você vencedor e fazer com que você desapegue das coisas terrenas para experimentar do reino de Deus. Se é a falta de tempo, como Lucas deixa registrado, que certa vez Jesus, contando uma parábola, saiu um certo servo amando do seu senhor, convidando muitos para uma festa, e todos convidados que estavam ali sendo contactados, o ambiente já estava preparado, e muitos começaram a
botar desculpa dizendo: não, eu não posso ir, porque eu comprei uma junta de boi e eu preciso experimentar. Ora, irmãos, quem vai comprar um implemento agrícola ou uma junta de boi sem antes ver e certificar a qualidade dele? Era a desculpa daqueles homens. Outro disse: eu comprei um terreno e preciso ir ver. Quem é que vai comprar um terreno sem antes examinar, ver o que tem nele? Era uma desculpa para não seguir a Jesus. Outro chegou e disse: eu me casei. Ora, irmão, nenhum tipo de barreira pode ser maior do que o amor de Jesus Cristo, que chama você ao arrependimento e para adentrar nas mansões celestiais. Outros, queridos irmãos, tem barreiras dessa presente geração, que é a idolatria, a tradição ou as religiões que não te leva à verdade plena, ao caminho verdadeiro que é Jesus. O meu bisavô nasceu, era dessa religião, o meu avô era, os meus pais eram, mas eu vou continuar assim. Não, eu quero te dizer o seguinte, que a idolatria ou a religiosidade não tem poder para te dar salvação. Esses dois discípulos colocaram barreiras, desculpas, e Jesus, conhecendo o coração deles e vendo que eles estavam mal intencionados, não queria de maneira alguma seguir Jesus, coisíssima nenhuma, em espírito e em verdade, mas queria apenas se aproveitar daquele momento que viu Jesus fazendo sinais e maravilhas. Muitos nesses últimos dias não é diferente, querem entrar no evangelho para ser abençoado financeiramente, querem entrar no evangelho para ter um destaque social, querem entrar no evangelho por conta disso, aquilo, outro. Eu quero te dizer o seguinte: ouça o reino de Deus e entre por esse caminho, porque esse caminho é a verdade absoluta que vai conduzir a tua alma até Deus. Para a conclusão, a desobediência, a falta de perdão, o orgulho, o egoísmo, são barreiras também, que às vezes lhe impedem de conhecer Jesus como Ele é. Mas assim como o Senhor, Ele deixou registrado ao longo da sua mensagem do reino dos céus, e fez com que essas barreiras fossem quebradas pela sua autoridade. Assim também nos dias de hoje, nós como igreja do Senhor, declaramos que todo impedimento e que todas as barreiras que lhe impedem de seguir a Jesus, ou até mesmo todos os vícios, todas as amarras, tudo aquilo que lhe impede, eu quero te dizer o seguinte, que pelo poder que há no nome de Jesus, hoje mesmo, se tu creres em teu coração para a justiça, receberás o perdão de Deus e a força e a liberdade para ser um servo de Jesus, não com segundas ou terceiras intenções, mas com o desejo de conhecer quem Ele é e ser herdeiro do reino dos céus. Eu quero concluir agora. Devemos seguir a Jesus e amar a Jesus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, para que verdadeiramente a gente possa sermos aptos a adentrar no reino dos céus. E se você por esses dias tem sentido no seu coração uma frieza espiritual, você, meu irmão, ou até mesmo você que ainda não confessou a Jesus, tem sentido que algo te amarra, te aprisiona, ou até mesmo lhe desanima de chegar até a presença de Deus, eu quero te dizer o seguinte, que a mesma autoridade que Jesus operava no passado, Ele opera nesse presente século. Embora que muitos estejam aí vendidos ou entregues à corrupção dessa presente geração, eu quero te dizer o seguinte, que Jesus de Nazaré é poderoso para te libertar, para te transformar e para fazer você um servo de Deus, um discípulo que
que verdadeiramente irá caminhar com Cristo. Eu quero orar pela sua vida, e essa palavra agora que adentra dentro do teu coração, dentro do teu lar, ela tem uma direção, e eu creio que por esses dias você será impactado, ou até mesmo tocado pelo Espírito Santo, e aquilo que antes te impedia de seguir a Jesus e de ir procurar uma igreja agora, pela autoridade que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, está sendo quebrada, porque Jesus, Ele é poderoso para adentrar na tua vida. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, chegamos na tua presença com sentimento de gratidão, Senhor, sabendo, Pai querido, que a responsabilidade que o Senhor nos confiou nessa manhã, através desse meio de comunicação, Senhor, de transmitir a tua palavra aos corações, Senhor Deus, está sendo cumprida. Pela ousadia do teu Espírito Santo, nós adentramos dentro dos lares agora, Senhor, daqueles que um dia, Senhor Deus, te serviram, e algumas barreiras têm se erguido, Pai querido, e tem impedido eles, Senhor Deus, de chegar na tua casa, ou até mesmo, Senhor, daqueles que são simpatizantes, Senhor Deus, com a tua mensagem, com o teu evangelho, mas no seu interior talvez barreiras, Pai querido, da tradição, barreiras religiosas têm impedido. Mas agora, assim como o Senhor veio para quebrar, Senhor Deus e Pai, tudo aquilo que se levanta, Pai querido, como barreira, tudo aquilo, Senhor Deus, que aprisiona, acorrenta, ou até mesmo impede as pessoas de chegar até aqui, eu ministro uma palavra, Senhor, de libertação, eu ministro uma palavra, Senhor, de ânimo, eu ministro uma palavra de amor, eu ministro uma palavra, Senhor, de autoridade, e declaro que as barreiras agora irão tombar, embora que seja o Senhor, tão fortalecidas como foi o muro de Jericó, elas irão cair ao som da tua voz, ao som do teu nome, e declaro, Senhor Deus, libertação, liberdade para essas pessoas procurar uma igreja, procurar a igreja Assembleia de Deus para adentrar por esse caminho, em nome de Jesus. Declaro uma palavra de cura sobre os enfermos, daqueles que estão, Senhor Deus e Pai, atormentados, uma palavra de liberdade para a glória do teu santo Filho Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Queremos agradecer aí a todos que estiveram conosco, agradecer ao missionário irmão Leudo pela poderosa palavra, pela sua participação, que Deus abençoe, atendeu o nosso pedido. Também o irmão Pedro Klug tem mandado mensagem, queremos agradecer a ele pela participação. Também o irmão João Francisco Ferreira, que está na escuta, nossa amiga Diva Lúcia, que Deus abençoe, a irmã Jane Maria dos Santos, também o irmão Pedro Klug, o irmão Mateus Klug, né? Que Deus abençoe toda a família de vocês, irmão Pedro, irmão Mateus, todos, que Deus possa continuar abençoando. Lembrando então, hoje à noite, continuação das festividades os 89 anos da Igreja Assembleia de Deus, e amanhã à noite também, culto de ceia do Senhor, eleição e posse da nova diretoria, né? Então nós queremos deixar esse convite a todos, hoje à noite, logo mais então às 19h30. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco, né, nessa programação. E se Deus quiser, no próximo sábado, mais uma edição do programa Voz das Assembleias de Deus, das 10h30 até o meio-dia. Fiquem todos na paz do Senhor e desejamos um ótimo e abençoado final de semana a todos, em nome de Jesus.